O Ministério de Minas e Energia prepara uma ampla reforma do setor elétrico. Entre os objetivos, a promessa é de mais eficiência no setor e também a ampliação da tarifa social de energia elétrica. Essa reforma promete ainda a abertura total do mercado, ou seja, o consumidor final, o pequeno, inclusive, vai poder comprar energia de várias empresas. O anúncio oficial deve acontecer depois da volta do presidente Lula, que está, neste momento, no Uruguai, durante o funeral do ex-presidente Pepe Mujica. Para repercutir esta proposta e discutir um pouco esta reforma ampla, eu converso agora com Luiz Barroso, diretor-presidente da consultoria PSR. Luiz, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Eu queria te ouvir nesta primeira pergunta aqui no começo da nossa conversa. Qual é a tua leitura sobre esta ampla reforma que está a ponto de ser divulgada? Boa noite. Muito boa noite, Fernanda. É bom estar aqui com você mais uma vez. Olha, em primeiro lugar, eu acho que houve uma interpretação muito grande, né, do mercado, que essa era uma ampla reforma, até como você mesmo disse, e eu acho que são aperfeiçoamentos Uhum. que o governo está fazendo, né? O setor até mereceria uma reforma que fosse além daquilo que está sendo apresentado, mas eu acho que a direção de tudo que foi apresentado é muito positivo e é formado por medidas que já vêm sendo discutidas na quase sua totalidade pelo setor já há muitos anos. Como sempre, existem alguns pontos que demandam um pouco mais de cuidado e discussão do que outro, mas, assim, o núcleo da proposta do Ministério é, primeiro, criar, como você bem comentou, uma reforma da tarifa social, criando um programa que eu vou chamar aqui de renda mínima energética, ou renda mínima elétrica. Então, consumidores de baixíssima renda não pagarão mais a conta de luz, está determinado o volume de energia elétrica consumida. Depois, no segundo bloco, esse projeto ele estende o direito que hoje existe para grandes consumidores e médios consumidores, para aqueles pequenos negócios e os pequenos consumidores de residenciais, para a portabilidade da conta de luz, ou seja, comprar energia de qualquer fornecedor e, com isso, buscar, através da concorrência, preços mais competitivos, condições diferenciadas. E o terceiro bloco é um bloco de realinhamento de custos no setor, onde basicamente o governo busca realocar entre o setor de uma forma um pouco melhor que existe hoje, custos que só são pagos por uma classe de consumo no país, mas que o benefício é dado a todos os consumidores. Então, são três grandes eixos, né? Não deixa de ser uma reforma, claro, mas são eixos que, na nossa aqui, visão da PSR, eles têm uma direção positiva e são formados por medidas que podem, sim, vir a beneficiar o consumidor final. Muito bem. Luiz, então vamos analisar este tripé na sua individualidade das partes. Sobre a tarifa social, né, sobre esta renda mínima energética que você muito bem explicou. Em várias situações, não apenas no setor energético, a gente já viu na história recente do Brasil, quando benefícios são concedidos, a meia entrada de alguns acaba sendo paga pelos demais. O Ministério tem uma conta ali de um impacto relativamente pequeno, de um dígito muito baixo. Esses números são condizentes com as condições? A conta do governo está certa? Olha, a conta do governo está certa, isso vale a pena uma boa explicação. Uma regra assim de dedão grande para a gente saber, cada bilhão de reais que vai para a tarifa impacta mais ou menos, dá um aumento de 0,4%, tá? Então, 1 bi, 0,4. Esse gesto da renda mínima energética, no total, ele vai custar basicamente 4 bi de reais, tá? E esses 4 bi o governo ele retira da conta de desenvolvimento energético, tá? Então 4 bi, mais ou menos ali arredondando 1,5% de impacto na tarifa imediato. Isso aí vamos dizer assim, é o custo dessa política pública alocada alocado dentro do próprio setor elétrico. O governo traz no projeto uma proposta para financiar isso. Ele diz o seguinte: olha, eu vou financiar isso tentando reduzir a conta de desenvolvimento energético, a CDE, e para isso ele sugere reduzir um benefício, um incentivo, um subsídio que as fontes renováveis têm hoje no sistema, que é uma parcela do desconto na tarifa de transmissão do consumidor que contrata com ela. Então, essa medida, se bem sucedida,
ela traz de economia para a CDE um valor bem expressivo, que pode chegar de 8 a 10 bi. Então, você faz a conta, você economiza de 8 a 10 bi de um lado, gasta 4 bi do outro. No fundo, esse saldo poderia até ser positivo para o consumidor. Mas, naturalmente, o custo vem de forma imediata, o benefício vem ao longo do tempo, se vier, porque é uma medida que tem o seu grau de polêmica. E se a gente não assegurar que vai ter um orçamento, né, para custear essa despesa, o resultado final é um aumento tarifário da ordem aí de 1,5% na tarifa de todos os consumidores que pagam a CDE. Eu vou pular o segundo item aqui e vou para o terceiro, que é o equilíbrio do setor, de custos, enfim. Há uma crítica de alguns especialistas, Luiz, de que uma das grandes distorções do mercado atualmente não está sendo atacada nesta proposta, pelo menos o que se sabe até este momento. Você concorda que a grande distorção hoje, com o incentivo que é dado às energias verdes, este problema vai continuar? Dá para dizer que é um problema e dá para dizer que ele vai continuar? Esse é um excelente ponto, porque basicamente hoje as energias renováveis, todas elas têm algum tipo de subsídio. O que o governo faz nesse projeto é atacar os subsídios dados às renováveis de maior porte, né, que o jargão do setor chama de geração centralizada. Existe uma renovável que é a geração localizada mais ali do lado do consumidor e assim conhecida como geração distribuída, praticamente a solar fotovoltaica, que ela tem um grande subsídio. Esse subsídio ele é bastante maior do que o subsídio que essas renováveis, que eu chamei de geração centralizada, têm hoje. Essa parte distribuída da rede, essa geração distribuída, a geração solar fotovoltaica e outras que se qualificam para esse subsidião, vamos chamar assim, isso ficou fora do projeto, efetivamente. Então, o projeto ele é, sim, incompleto na tarefa de buscar consertar a geleia geral dos nossos subsídios e tentar tratar, vamos dizer, todos os segmentos do mercado de uma forma mais isonômica na busca por maior eficiência na tarifa, na ponta final, né? Então, falta, sim, essa parte. O governo ele fez uma opção de começar tentando tratar já a primeira parte, que já é difícil para caramba, porque reduzir o subsídio da forma como está sendo proposta, tem impacto nas empresas, tem impacto no valor das empresas, é uma medida controversa, é uma medida que seguramente será questionada juridicamente e será uma grande batalha para conseguir esse movimento. O movimento de atacar a parte da geração distribuída é um movimento de complexidade ainda maior, tá? Então, mas deve ser enfrentado, não é por ser complexo que a gente tem que ignorar, né? É um movimento que o Brasil vai ter que seguramente enfrentar ao longo aí dos próximos meses ou anos, sob o risco de colocar em xeque a sustentabilidade econômico-financeira do setor como um todo. Perfeito. Luiz, já que a gente falou de energias renováveis, a discussão de renováveis recente no Brasil traz um palavrão, como diz o nosso amigo Daniel Hitchner, curtailment, e que é este gargalo na capacidade da nossa rede integrada, tão importante e tão elogiada pelo mundo, de conseguir dar conta de toda essa energia renovável que está sendo gerada em alguns momentos específicos do dia, quando tem muito sol, quando tem muito vento. Este problema, de alguma maneira, será atacado por essa proposta? Até a proposta que se conhece, porque veja bem, Fernando, não se conhece qual é a proposta ainda, não há uma proposta pública, né? Até o que circulou aí na Rádio Corredor, né? Não, tá? O governo está atacando esse problema dos cortes de geração, que é a energia que precisa ser cortada quando há muito mais oferta que demanda na operação em tempo real, através de um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério, com a participação institucional, e que está atuando em medidas, até o presente momento, medidas físicas, para tentar aumentar a capacidade de escoamento entre as regiões do Brasil, para que agora, no início da safra dos ventos, o país consiga aproveitar melhor essa energia e cortar menos, né? Mas eu queria lembrar também a todos aqui que nos assistem que os cortes de geração, ou curtailment, nessa palavra bonita, eles não são um problema exclusivo do Brasil, né? Eles afetam praticamente todos os países onde as renováveis cresceram muito, porque hoje se constrói renovável muito mais rápido do que se constrói transmissão. Então, boa parte desses gargalos aconteceram por esse descasamento. Tem outras razões também, mas vamos simplificar para o entendimento geral. E muito rapidamente, Luiz, que o nosso tempo infelizmente já terminou.
sobre o mercado aberto para todo mundo, né? A possibilidade de escolhermos a companhia, como acontece, por exemplo, na Inglaterra. As distribuidoras no Brasil tendem a ter margens de lucro menor a partir desta abertura. Como que isso vai afetar quem entrega hoje a energia na porta da casa das pessoas? Muito interessante. A distribuidora ela vai se transformar numa fornecedora do serviço de transporte físico da energia elétrica. Mas a comercialização dessa energia, o direito da venda da commodity, será um mercado concorrencial disputado por várias comercializadoras. Então, haverá uma separação e, na minha visão, e assim espero, através da concorrência, a gente vai começar a levar benefícios na compra da energia e produtos também, né? Você pode comprar uma energia indexada da forma que você quiser, ligada com outros pacotes e tal. Eu que gosto de rock, se me der uma energia que venha com o ingresso do show de rock junto, eu até pago mais pela energia que eu pago hoje, né? Mas a ideia é isso. A ideia vai ser dar ao consumidor uma liberdade, um direito, como a gente já tem hoje na telefonia celular. Acho que essa é a melhor forma de entender. Então, olha, se tiver empresa aí vendendo energia com ingresso show de rock, eu também compro. Eu estou junto com o Luiz Barroso, diretor-presidente da consultoria PSR, que muito gentilmente conversou com a gente e trouxe explicações e análises sobre estas mudanças do setor energético. Luiz, obrigado pela conversa. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Até logo.